Está no ar Gente que Fala, o melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade ABCOM. Olá, ouvinte do programa Gente que Fala, boa tarde, seja bem-vindo, 12:04, eu sou Mauro Friesman, nós estamos ao vivo na Rádio Trianon, AM 740 de São Paulo, e Rádio Universal, AM 810 de Santos. Você nos vê pela câmera aqui no estúdio da Rádio Trianon, nas redes sociais, no Facebook e também no Instagram. Eu te convido para curtir as nossas páginas na internet, ouvir os nossos podcasts no Spotify e acessar o nosso blog. É o gentequefala.com.br. Participe fazendo perguntas aos nossos convidados. Os telefones são 3289-3580 e 5052-5555. Os participantes de hoje, dessa edição do Gente que Fala, todos presentes já com a gente. Aqui à minha esquerda você vê o vereador paulistano, Mário Covas Neto, presidente estadual do Podemos. Vereador Covas, seja bem-vindo. Muito obrigado novamente pelo convite, por poder participar, é sempre muito bom, um prazer interagir com as pessoas, falar um pouquinho do que a gente faz e, enfim, ouvir as demandas da população. É isso aí. Também conosco, aqui à minha esquerda, o advogado Dr. Wagner da Costa, especialista na área de direito civil, criminal e do consumidor. Dr. Wagner da Costa, bem-vindo mais uma vez ao Gente que Fala. Boa tarde, cumprimento todos aí na mesa, aos nossos ouvintes, e para mim é uma honra estar aqui novamente. Agora, passando aqui para a minha direita, Dr. Rodrigo César Gutierrez, advogado, especializado em direito imobiliário, direito do trabalho e direito penal. Dr. Rodrigo, bem-vindo. Obrigado, Mauro. Obrigado pelo convite, pela presença aqui dos colegas, e que nós tenhamos uma boa conversa, um bom bate-papo aqui, né? Sim, sem dúvida. E fechando a nossa bancada, o advogado doutor Antônio Salim Curiati. Temos 3 advogados aqui. Ah, Mauro, você vai passar dificuldade aqui, né? Advogado também, vereador? Eu sou advogado também. Então são 4. E aí se tratam como colegas, eu acho que são mais concorrentes, não é? Se juntar, o Estado sai perdendo. Sai, né? Prazer estar aqui novamente, prazer estar com o Cova aqui, que é um grande cara, e com todos os colegas aqui da mesa, e com você, Mauro Friesman, que é sempre um prazer. Muito obrigado pelas palavras, e vamos aqui ao nosso primeiro tema. Mesmo sem caso de coronavírus confirmado no Brasil, o governo federal reconheceu a emergência de saúde pública em território nacional devido ao avanço da doença, elevando o grau de risco ao nível 3, é o mais alto na escala. A ação visa dar mais agilidade administrativa para contratações de pessoal e de equipamentos de segurança, como máscaras e luvas para agentes de saúde. Os últimos dados falam em 426 mortes e mais de 20 mil pessoas infectadas, números que seguem dobrando a cada 3 dias. Curiati, começo com você. O que chama atenção nessa nota é a agilidade administrativa. Mas a gente está ouvindo falar lá em Brasília em lei para buscar o pessoal que está lá no epicentro do problema. É uma coisa meio burocrática, vai custar, tem que passar pelo Congresso. Quer dizer, não bate muito bem com essa agilidade administrativa. Mas aí, né? É um corta-caminho que o governo está buscando, né? Na verdade, a situação é preventiva. Não é que o governo vai passar a utilizar esse estado de emergência que ele está decretando a partir de hoje. É que se a epidemia efetivamente se alastrar, a gente pode ter um problema grave aqui. É uma doença que atinge a população como um todo, mas especialmente idoso e desnutrido tem problema grave. Então você imagina se cai numa comunidade mais carente da periferia aqui, o que acontece com a população. Ela é dizimada. E se você for esperar o trâmite das leis de licitações aqui que tem, para fazer uma contratação de pessoal, para fazer uma contratação emergencial, efetivamente que seja, sem estar essa decretação dessa emergência de saúde pública, morre uma tonelada de gente. Então foi uma atitude correta do governo, é preventiva, não é para um alarde, não significa que vai usar do dia para a noite isso, burlar de lei de licitação, não é isso.
mas é extremamente necessário em caráter preventivo. A gente não sabe essa doença, o que é. O que vem da China é tudo meio escondido, né? A gente não sabe se são 20 mil pessoas. Me lembra a história do Ebola, né? O Ebola matou, dizimou, mas era uma tribo africana. Eu acho que trancaram todo mundo lá dentro e esperaram morrer. E me parece que estão fazendo isso lá na cidade chinesa, por isso que os brasileiros querem voltar correndo, tá todo mundo morrendo de medo, né? Então tem que fazer isso. Senão não poderia repatriar, não vão colocar, parece que em Anápolis, a população brasileira que vai ser repatriada. Eu vi uma entrevista do Ronaldo Caiado falando que Anápolis tem uma base militar ali que vai servir para o isolamento do povo que vem, senão, sem esse plano de emergência, não precisaria. Agora, a busca desses brasileiros lá em Wuhan, o governo está agindo da maneira correta na sua avaliação? É difícil você julgar uma posição dessa, né? Porque é uma atitude que tinha que ser tomada com mais cuidado. O governo, eu acho que o Bolsonaro, às vezes, ele dá essa errada, né? Eu sou um defensor do governo, acho que faz um bom governo, mas às vezes ele se precipita nas suas declarações. Então, em vez de falar, não vamos repatriar ninguém, porque não é o caso, devia ter, vamos aguardar, vamos ver se é o caso, vamos ver o custo. Não, mas ele essa mentalidade de capitão mesmo, né? Tem que dar a ordem imediata que ele teve ali. Então, eu acho que é o que tem que fazer. E aí começou também, o político é muito sensível, eu fui político, o Covas está aqui também, é um político atuante, muito mais conhecido ainda, mas, perdão da sinceridade, o político fica muito sensível ao apelo popular, principalmente em ano de eleição, né? E teve esse apelo, e teve uma jogadora de futebol que fez um vídeo, e ficou uma situação muito dramática em rede social e se disseminando muito. Então, você, governante, o que faz? Talvez o correto mesmo, se você pensar friamente, fosse não trazer o vírus para o Brasil ou qualquer espécie de risco do vírus para o Brasil. Pegar o pessoal que está nesse epicentro. Não, dar assistência para eles lá, garantir que a embaixada dê remédio, condição de alimentação, toda a atenção possível, mas trazer esse vírus para cá? Qual que seria o seu julgamento? Eu vou ser muito sincero, eu não sei. Eu não sei o que eu faria. Particularmente, eu não sou muito a favor de trazer, não. Mas eu não tenho parente lá. Mas a minoria ínfima que pode trazer um problema muito grave de saúde pública, que pode disseminar 2,5% da população brasileira, né, se não tiver um controle aí, em cima de um apelo popular de mídia social. Então, o que a gente faz? Eu acho que o governo primeiro agiu racionalmente, depois ele, ano de eleição, prefeito, partido, está fazendo, então vamos trazer. Vereador Covas, fala-se na lei de quarentena, nós já não, o Curiati lembrou de Ebola, temos H1N1, outras situações que nós já vivemos, nós não temos uma lei de quarentena já para essas situações? Tem, mas ela é muito antiga, então o que se fez agora, e foi mandado hoje pela manhã para o Congresso as normas para estabelecer exatamente a vinda dessas pessoas. Me permite um pouquinho, Curiati, falar algumas coisas, que a gente vai chegando, vai buscando informações e tal. Vai uma equipe do Ministério da Saúde e só trará as pessoas que não estão infectadas. As pessoas que, depois de uma análise clínica, perceba que não está... Primeiro, só cidadão brasileiro, né? E segundo, aqueles que não estão infectados. Os que estão infectados não vêm. Então, para evitar exatamente Perfeito. Isso. Ainda assim, vai ficar em Anápolis durante acho que 19, 20 dias, um período de quarentena, para ver se não desenvolve, se não está incubada a doença, etc. e tal, para correr menos risco. Então, vai uma equipe médica. Essa é uma ação. A outra ação é essa que está aqui no nosso texto, que é essa coisa do nível 3, que flexibiliza um pouco aquilo que o Curiati estava falando, flexibiliza um pouco a contratação de equipamentos, de insumos, etc. Veja só. A agilidade administrativa. Exato. Veja, eles construíram um hospital lá de 1.000 leitos em 10 dias. Por que construíram um hospital agora? Porque exatamente as pessoas que estão mais vulneráveis são as mais propensas a receber o vírus e ser fatal para essa. Então, você misturar gente doente com qualquer tipo de doença que está mais fragilizada, a chance de você contaminar um número de pessoas maior cresce. Então você tem que realmente fazer um trabalho de saúde pública isolando os casos para que ele não se propague. Agora, eu não sei, a gente também, de tempos em tempos, tem uma notícia de uma epidemia nova, né?
e sempre ela chega com muito... Então, a gripe aviária, na época, o ebola, agora essa. Mas a gente fica preocupado porque a gente desconhece, né? Mas, na realidade, acho que os cuidados que estão sendo tomados com tanta antecedência, sem ter tido nenhum caso aqui comprovado aí no Brasil, são muito... a mim me dá um sentimento de segurança de que está se pensando, está se preocupando com isso. Agora, as consequências disso no mundo, a gente ainda não sabe, porque ele está caminhando e a cada 3 dias dobra o número de pessoas, você imagina, daqui a 2 meses, 3 meses, a quantidade de gente que está infectada no mundo, não é? Doutor Wagner da Costa, seu entendimento sobre essa situação de emergência contra o coronavírus decretada pelo Brasil? Eu tenho a impressão que o Brasil tem uma medicina muito adiantada. Nós temos aqui, entendeu? Nós temos condições aqui no Brasil de cuidados pessoal, mesmo que eu acho que tem que fazer essa triagem, como o vereador colocou aqui agora, mas não pode se debruçar. Está demorando muito uma ação do governo com relação a isso. E o que preocupa também muito a gente aqui, que a saúde no Brasil está meio abandonada, quer dizer, deixa muito a desejar. Mas a medicina no Brasil ela está boa, precisa que tenha aí um investimento, porque, na verdade, todos os países deu atenção para as pessoas que estavam lá, né? O Brasil também precisa dar uma atenção, mas ninguém está indo lá para ver, para fazer essa triagem, para fazer isso ou fazer aquilo. Precisa. Então, eu acho que o governo está meio devagar com isso, né? Ele precisa uma ação rápida do nosso ministro aí da Saúde, entende? Que eu acho que precisa uma ação rápida a respeito disso. Não podemos fragilizar as pessoas. Se as pessoas ficarem lá, mais gente mais doente, mais infectada vai ficar. Doutor Rodrigo, sua avaliação sobre essa situação, o senhor compartilha da opinião do doutor Wagner, o governo está agindo no tempo e da forma correta? Bom, eu acho que o que muito assusta é o nível de proliferação do vírus rápida, né? Então, o governo, sim, como o colega comentou, ele tem tomado as atitudes, mas por força popular. Pelo meu visto, não como político, né, mas como cidadão. Nesse momento que ontem até viu o comentário do nosso presidente, ele mudou um pouco de foco, o comentário, em relação à repatriação desses doentes, que não estão doentes, como o colega falou, que não estão doentes. Então, acho que é importante a gente ter uma ideia de os que não estão doentes estão vindo, e os que estão ficarão lá. Então, eu acho que o governo tomou uma atitude sábia, né, eficaz nesse momento, mas a mídia hoje é muito grande e a gente vê que ela assusta um pouco quem é o cidadão que não está na linha de frente, né, nos hospitais ou nos órgãos públicos. Mas, do meu ponto de vista, realmente, eu acho que o governo está correto, né, nessa atitude de resgatar quem é o brasileiro que não está com esse problema. Tem que fazer só um reparo aqui, porque sempre eu fico incomodado com essa coisa de que a ação é meramente eleitoral, populista, ou porque foi uma pressão da... Olha, o político é um representante da população. Não dá para ele ficar na contramão da vontade popular. É o contrário, ele tem que estar alinhado com a vontade popular. Ele está representando. Ele não é o dono da vontade da população. Ele representa a vontade da população, portanto, ele tem que ser sensível, sim. Não independe da coisa eleitoral ou não. Se ele for um bom representante, eleitoralmente ele vai faturar, porque as pessoas vão reconhecer que ele é bom representante. Agora, se ele não fizer, ao contrário, se ele se contrapor à vontade popular, na verdade ele vai sendo isolado e amanhã vai ser descartado pela população. Então, acho que o correto é ter a sensibilidade, sim, e perceber. No caso desse aqui, que eu participei no sábado
num evento, aqui a gente ajuda com emenda parlamentar, um evento que é do Ano Novo Chinês, aqui na cidade. Tem uma comunidade chinesa grande aqui. E foi uma grande confusão lá se ia ter o evento ou não. Como se o fato de ser da comunidade chinesa, o vírus estivesse naquelas pessoas. No evento. No evento. E lá estava um clima esquisito, tinha gente até circulando com máscara. Quando, na verdade, a máscara é para proteger quem está doente, de não propagar para os outros, e não para você evitar o vírus. Então, há uma certa confusão, um certo pânico ainda, e que eu acho que a gente precisa baixar um pouco a bola para olhar o cenário melhor, não é? Agora, sem dúvida nenhuma, é muito preocupante e penso que, desculpe, só para não parecer sempre que as atitudes são feitas com uma intenção meramente eleitoral. Eu acho que a sua indignação... Quando eu falei que o político fica mais sensível, eu sentei na cadeira também, e fica mais sensível é que há questões que têm que ser tomadas, Sim. que o apelo popular Sim. é muito ruim, mas o governo tem que fazer. Tem. A reforma da Previdência, não pensa que o Bolsonaro acordava de manhã, vou ferrar o povo. Claro né? que não. Vou lá, vou dar mais 10 anos para o cara se aposentar, vai ter que pagar mais. Não, mas ele tinha que fazer, mas se fosse ano de eleição, não ia. Não passava. O Congresso não ia votar. Se eu estivesse no Congresso, não ia votar em ano de eleição. Então, foi nesse sentido. Sim, sem dúvida. Só para relembrar aqui o nosso público, o Curiati falou de sentou na cadeira, que o Curiati também foi vereador, aqui para o público que não guarda de memória, foi vereador, e acho que a indignação... E deveria voltar a ser aqui, eu já falei isso para ele. Representado por você. Votei em você no Senado. Muito obrigado. Fiquei muito feliz. Muito obrigado. Eu acho que a indignação... E não volto mais. É que... Porque não é fácil. Pegando um pouquinho no início da sua fala, acho que a sua indignação é que, assim, se faz, reclama porque fez. Se não faz, reclama porque não fez. E a motivação, né? Eu sei lá, eu penso assim, eu fico às vezes assim, um pouco frustrado, sabe? Assim, como homem público, eu fico um pouco frustrado, porque você tenta fazer o melhor pensando no coletivo. Aí as pessoas vão dizer, mas faz o coletivo porque você está interessado em voto. Ora, bolas! Eu não entendo, então tá bom, então eu não vou estar interessado, vou estar interessado em mim. Aí, esse cara aí é malandro, é pilantra, porque só pensa nele. Quer dizer, doutor Wagner. Eu acho que tem que haver, às vezes, uma cobrança popular. Mas o Bolsonaro, ele só está agindo porque houve cobrança. Esse caso dessa doença, de uma coisa grave, ele tem que ser rápido para agir tudo. Não pode esperar. Mas ele agiu rápido, doutor. Mas ele só agiu... Nem chegou a doença aqui. Não chegou a doença aqui. Demorou uma semana para agir, 15 dias. Espera um pouquinho. Isso aí, já tá... quando que ele viu para dar uma atenção pro pessoal lá. Entendeu? A gente, os outros países já retiraram todo o pessoal. Não retiraram, não. Retirou. Não. Tem um detalhe que eu esqueci de falar, que é importante. As pessoas não podem vir infectadas, até porque tem uma razão, não tem nenhum voo direto para cá. Todos os voos da China para cá tem que ter uma escala em um outro país. E, portanto, você não pode trazer as pessoas fazendo essa escala com gente infectada, porque no meio da escala você vai ter problemas. Então, tem mais essa razão. Não, mas como é que os outros países resgataram o pessoal deles? Porque são mais próximos. Nós estamos distantes. Mas não tem nenhuma defesa, nenhuma circunstância alegando isso, vereador. O que eu falei agora? Tem sim. Eu estou reproduzindo o que eu já ouvi. Ontem teve anteontem teve uma entrevista longa com o ministro de Saúde, com mais técnicos da área, em que eles estavam explicando exatamente isso. Por isso que eu estou muito atualizado, quer dizer, não é nenhum tema da minha... eu assisti, tive a oportunidade de assistir. Essa pessoa vai aumentar os brasileiros contaminados lá. Esse é o problema. Então precisa ter uma ação rápida. Que na verdade é o seguinte, eles vão buscar os brasileiros que estão como é que chama? Wuhan. Não é na China inteira, porque Wuhan é que é o epicentro do problema, é onde as coisas começaram e é onde tem o maior número de casos. No entorno, não é tão problemático na China. Nós estamos falando de um país que tem mais de 1 milhão de pessoas. Onde temos notícias, não há entre esses brasileiros que estão em Wuhan alguém que esteja contaminado. Claro, esse trabalho de exames, enfim, tudo isso vai ser feito com a chegada da equipe brasileira lá para ver quem está bem vai voltar, quem não está vai ficar lá. Exato. Pelo menos é o que tem sido dito.
né? Bom, passando aqui para o próximo tema. 2 novas leis vindas de propostas do vereador Mário Covas Neto devem ajudar a enfrentar problemas de habitação em São Paulo. Uma delas é o programa Casa Paulistana, que irá facilitar a aquisição da casa própria por servidores públicos municipais, ativos ou inativos. E a outra é o Banco de Materiais de Construção, que cria o depósito para armazenamento e redistribuição de sobras de matérias-primas e resíduos sólidos que possam ser utilizados em obras. Vereador, como é que essas duas leis se combinam? Na verdade, são 2 leis bem distintas. A primeira, ela é uma cópia do que já existe no estado de São Paulo. O estado de São Paulo tem uma Casa Paulista, que é exatamente quando você vai fazer um conjunto de habitacional, uma parte desse conjunto, uma pequena parte, vai para idosos, vai para pessoas com deficiência motora e uma parte também para funcionários públicos da administração. O que a gente fez foi copiar o que no estado se faz e aplicar no município. Não tem muita diferença por aí. É um benefício para o funcionário público, mas que não muda, na coisa habitacional não vai mudar a política habitacional. O outro não, o outro tem um alcance mais interessante, eu acho. Porque aqui é aquela coisa do ganha-ganha. Você hoje faz uma reforma na sua casa, você contrata lá uma empresa para pegar os resíduos e tal, aquilo você paga para que depois eles retirem aquele resíduo. Aquela caçamba, né? Aquela caçamba que vai para um aterro público, né, um aterro privado ou público, não importa, para ser destinado para o aterro. Isso faz com que você tenha um frete para levar, você tenha o valor para depositar, e ainda a vida útil do aterro ele vai ficando cada vez menor, porque ele está sendo colocado coisas que eventualmente poderiam ser reutilizadas. E de muito volume, né? De muito volume. Então a ideia isso foi sancionado, então já está valendo, não foi ainda aplicada, porque ainda não está, exige uma certa Depende estrutura. De regulamentação. Mas a ideia é que esses materiais possam ser reutilizáveis. Por quem? Por gente de baixa renda que, eventualmente, num problema de enchente, num problema de desmoronamento, num problema de uma pequena reforma, de qualquer coisa, ele possa reutilizar esse material, né? E esse banco de materiais também serviria para empresas que, eventualmente, quisessem doar alguma coisa que não está sendo utilizada, exatamente para as pessoas de baixa renda. Então, ganha-se de várias formas. Ganha-se no acesso a um material que, eventualmente, essas pessoas não têm. Ganha a cidade porque os aterros vão durar mais tempo. E ganha também o custo, porque, afinal de contas, você não tem mais o frete. Ganha o meio ambiente. Ganha o meio ambiente também, né? Então, essa daqui é uma medida bem legal, já tem exemplos em outros Dá para estimar quantas pessoas poderiam ser beneficiadas? Depende do tamanho que você fizer isso. Eu acho que isso pode ter uma repercussão muito grande. Agora, depende de organização. Você vai precisar ter um depósito, um local para essas coisas ficarem. Precisa ver como é que, quando a pessoa tira aquela caçamba para ir para esse lugar, vai ter que ter uma triagem para separar o que é madeira, o que é isso, aquilo. Você tem que ter uma logística, que não é uma coisa simples. Mas eu acho que o alcance, na medida em que você consiga fazer um negócio organizado, o alcance disso é muito grande, sem dúvida nenhuma. Seguindo aqui o próximo tema, dirigentes do PSL, legenda pela qual Bolsonaro se elegeu, usaram a verba do fundo partidário para adquirir carros de luxo, jantar em restaurantes caros e mudar a sede nacional para um espaço bem mais suntuoso. Especialistas em transparência e advogados eleitorais dizem que, embora não haja uma restrição jurídica clara, usar verba para esses fins fere os princípios da administração pública. Em resposta, o PSL afirmou que o crescimento do partido em 2018 justifica os gastos. Dr. Wagner da Costa, antes da gente tratar do mérito aqui, vamos esclarecer o nosso público exatamente o que é o fundo partidário, para que ele serve? Bom, ele serve para investir na campanha eleitoral, não o que... eu tive a oportunidade de ler a Folha de São Paulo de domingo, ela trouxe uma matéria até de capa a respeito disso. Quer dizer, as verbas não é para comprar carros luxuosos,
arrumar uma sede do partido, entender com tapete vermelho e outras coisas mais. Quer dizer, a verba é justamente para a campanha política, para investir na situação. Está aqui o vereador pode até explicar melhor, mas isso é uma vergonha, né? Agora, precisamos que as pessoas venham a público e se defendam, principalmente o nosso presidente, porque realmente aqui ninguém contestou o que a Folha publicou. E não vamos falar que a imprensa ela traz o problema, quer dizer, a discussão até por uma... Não podemos criticar a imprensa porque publicou isso, porque se publicou isso aqui é verdade. Ela não ia publicar uma mentira, um jornal... A Folha? Olha... Nossa... Mas espera um pouquinho. Então, espera um pouquinho, doutor Curiati. Por que então eles não processam a Folha? Ah, mas isso tinha que ter processado já. Mas não, peraí. Quem cala consente. Até agora todos calados. Mas, doutor Wagner, por exemplo, quantas vezes caiu o Onyx só essa semana? Quantas vezes caiu o ministro da Educação? Quantas vezes foram criticados? Mas o ministro da Educação também é uma verdade. Eu não acho. Pô, pera um pouquinho. Não, eu acho que ele está corrigindo. Ele está brincando de ser ministro. Escreve errado. É para chamar atenção? Não sei. Ele dança na chuva, ele come chocolate. Quer dizer, realmente, nós precisamos... A educação no Brasil anda mal. O que aconteceu agora no Enem também? Era um pouquinho. Mas é grave, tem que ir alguém para a cadeia. Eu acho que foi sabotagem. Mas espera um pouquinho, ninguém apura nada, ninguém resolve. Esse caso do partido aqui, o presidente foi eleito por esse partido. Ele tem que vir a público e contestar. E a público é quem gastou isso, doutor. Espera um pouquinho, mas ele tem que... o presidente é tal do Bebiano, tem que vir a público e dizer por que ele mas ele gastou na campanha dele também. Ele também estava à frente do... Olha, eu sei, o senhor tem que defender. Não tem nada que o Brasil dê certo. Doutor, não tem vínculo com ninguém. Mas ninguém. Votei no Palmas, vou votar de novo. Eu acho que não pode usar a verba. O senhor acha que foi correto o uso dessa verba aqui? Eu acho que esse PSL tinha que fechar a porta. O senhor quer que eu acho? Eu acho isso. Só que eu acho que o Bolsonaro não tem nada a ver com isso. Eu acho que esse Bebiano é um picareta. Eu acho que ele quer encomar uma cana. Eu acho que o cara usa mal, se usa mal o fundo partidário, ele tem que pagar por isso. Mas não é só Mas tem que ser uma medida da sua culpabilidade. Então. Porque eu fui do PP muitos anos, e o PP teve uma série de problemas, mas eu nunca tive problema envolvido em problemas do PP. Eu sempre tive um nome bom e um nome limpo. Então, às vezes, você está numa entidade plural, e o partido significa que ele é dividido, ele é partido, você tem bons e ruins, como em tudo, na nossa advocacia, na OAB, que eu sou um crítico dela, na medicina e tal, bons e maus, e separar efetivamente a culpabilidade. Eu sou um defensor do fundo partidário. Eu acho que a democracia tem que gastar dinheiro público. Deixa eu ver aqui o doutor. Só tem que gastar bem. Doutor Rodrigo, eu fiz essa pergunta sobre o que é exatamente o fundo partidário, para que ele serve, para que o nosso público tenha exatamente a informação a respeito, até para a gente entender se neste caso aqui existe mais imoralidade do que ilegalidade, ou mais ilegalidade do que imoralidade. O que pode ser feito com o dinheiro do fundo partidário? Então, do meu ponto de vista, claro, eu acho que é mais imoralidade, porque as brechas da lei, elas existem. E estamos aqui em 4 advogados, justamente trabalhamos para isso, para encontrar as brechas na lei. Aqui que a gente visualiza carros de luxo, jantar, restaurantes, mas a parte jurídica da equipe já visualizou que futuramente isso não vai gerar uma ação contra eles, um prejuízo maior. Porque há brecha. A gente está falando aqui de ética, né? Então, o que seria eticamente moral? Então, mais imoral do que ilegal. Com certeza, mais porque imoral. A brecha permite. Brecha permite, então, mas é lógico que o político ele vive dos seus eleitores, né? Então, quanto menos ele for ético, menos votos ele terá. Eu acho que esse é o futuro. Então, a imoralidade vai levar ele até como você comentou, a imoralidade vai levar ele a um insucesso. Então, já chegamos num ponto aqui. Curiati, temos que fechar essas brechas. Eu acho permitem esse nível de imoralidade. Eu preciso ver, eu estava procurando a reportagem aqui, estão falando que foi o cara gastou numa SW4, um Toyota Corolla, almoçou no Gera e no Rubaiá. Acho que é porcaria perto do que representa
uma questão partidária. Isso nós temos uma justiça específica da justiça eleitoral que devia fazer isso. Suspende o partido, suspende o fundo eleitoral, pune quem foi. O que não pode fazer... O fundo partidário, né? Essa é uma das coisas. O eleitoral eu falar, volta para a política. Eu não volto, cara, por causa dessa generalização. Isso enche o saco. É verdade. Você entendeu? Eu acho que tem que ter... Todo mundo mete o pau no fundo partidário. Mas a democracia tem custo. Então, pode deixar só o Amoedo ser candidato. Só a Amoedo e o Meirelles. Só quem tem grana vai ser candidato. Nós estamos estabelecendo aqui as diferenças. Financiamento que da é democracia. Que é o fundo partidário, que é o fundo eleitoral, para que serve cada coisa, para que não seja... não aconteça essa generalização. Sim, aí os caras veem uma matéria dessa, pô, o PT gastou. Pô, eu lembro do Silvinho Land Rover, que a Folha não achou ruim. Né? Você tem uma série de situações que, pô, agora põe que o partido que foi do Bolsonaro. Pô, então do PP, pelo amor de Deus, eu fui no PP, você tem que sair preso daqui, pô. Então tem que ter uma culpabilidade, pô. Vereador Covas, eu acho fechar essas brechas que permitem a imoralidade. São duas coisas, tem o fundo partidário e o fundo eleitoral, são coisas distintas. Bem né? distintas. O fundo partidário ele tem por objetivo a organização partidária. Né? Então, a organização partidária leva a você ter uma infraestrutura para isso. Só um parênteses, o senhor fala agora aqui com o presidente do Podemos. Posso falar assim? Você tem que ter uma infraestrutura. Então, você tem um local para reuniões, para encontros, etc., é razoável. Você ter pessoas assalariadas para fazer a burocracia do partido é razoável. Enfim, você precisa disso. Agora, o que não é razoável é, eventualmente, você transformar aquilo que tem um objetivo de organização para um instrumento de luxo, um instrumento de um convívio acima do necessário, de ostentação. E aí vem o negócio da imoralidade, né, das pessoas ficarem indignadas. Agora, eu não tenho dúvida que vários outros partidos têm o mesmo tipo de problema. Aqui, certamente, fala do PSL porque tem um objetivo político claro. Mas, gente... Pelo amor de Deus, o que aconteceu na época do PT aqui, pelo amor de Deus, tenho certeza que vários aviões foram contratados para viagens, etc., com esse fundo partidário. Eu não tenho dúvida disso. Ou outras coisas, sei lá o quê. Agora, precisa ter um pouco de limite também. A lei ela precisa ser um pouco mais restritiva e... evitar tipo de coisa. Brechas, né? Uma transparência, um portal de transparência. Eu defendo na nossa OAB que exista um portal de transparência. A OAB não tem um portal de transparência. Você entra lá, uma porcaria. Você entra na Câmara, que todo mundo mete o pau, você vê onde o vereador usou o banheiro e quantas vezes é pela descarga. Exatamente. A OAB não tem. Você não sabe quanto gasta de xerox, de aluguel e tal. E talvez para isso aqui, um portal de transparência partidário, como tem nos poderes legislativos, seria muito interessante, pô. Eu acho que aí isso é o que você fala, Maurício. Agora, o fundo eleitoral que é uma outra... controlada pelo Tribunal de Contas. A OAB? Sim. Sim, mas eu tenho direito de saber, doutor. Eu não paguei a OAB, não vou pagar. Eu publiquei isso na internet, não vou pagar a OAB. Porque enquanto não tiver um portal de transparência, tiver um presidente nacional, só serve para fazer politicagem, eu não pago mais isso aí. O caso é o seguinte, tem que ter, eu quero saber quanto... E aluguel de carro da OAB? Então aqui o portal vai evitar o excesso. Foi isso. Exato. Né? Mas o portal tem que ter para todos os casos. Mas não tem. Sabe que é isso que apareceu no PSL, porque houve essa briga interna no partido e alguém denunciou isso, certo? Agora, não apareceu nos outros partidos porque o PT foi para o lixo por causa disso aí. E eu acho que o povo agora está sabendo cobrar. E tem que cobrar uma posição para explicar isso aí. Muito bem, vamos seguir. A vida é imprevisível e da portaria até a última laje de um condomínio, tudo pode acontecer. Mas de quem é a responsabilidade pelo que acontece ali dentro? Alguns exemplos. Quem responde por danos ocorridos em veículos na garagem? E roubos dentro do prédio? Acidentes com crianças no playground? O condomínio pode alterar a estética do hall de sua unidade, o condomínio não, o condômino, aquele morador. As questões são todas polêmicas, enfim, é um elenco grande aqui. Doutor Rodrigo, as respostas para essas perguntas, vamos lá. Bom, estamos falando muito de política, mas um condomínio é pura política, né? Não sei se alguém aqui foi síndico ou em alguma oportunidade da vida. Sofre tanto quanto o vereador. E muito, né? Porque as assembleias são... Sim. Pura confusão, né? Nunca tá bom para nada. Eu fiz parte de um conselho administrativo do condomínio, então eu não me sentia o prefeito, me sentia o vereador, né? Porque era um dos braços do síndico.
Então, e o síndico tem muita força, mas o conselho, o grupo não tem tanta. Então, se você não tem um vínculo tão grande com o síndico, vira aquela guerra, né? Porque o grupo gestor tem uma opinião, não chega no síndico, o síndico não acata e gera toda essa confusão. Do ponto de vista, a gente falando em responsabilidade do que acontece dentro do condomínio, né? Antes disso, a gente falando um pouco até do coronavírus, já que a gente administra muitos condomínios, advoga para muitos condomínios, já temos notícias de preconceito em elevações com orientais, infelizmente, né, mas temos. E porque o elevador é o meio de acesso das unidades e realmente a pessoa vai encontrar com aquele cidadão. Então já tivemos essas notícias, aplicamos advertência, por absurdo que seja, né, sendo que nenhum caso nem chegou para o Brasil. Então, o comentário que eu faço dos excessos, né? Tudo em excesso não faz bem. Assim, o Mauro perguntou, em relação à responsabilidade do que acontece no condomínio, sempre, os doutores aqui sabem, por imprudência, negligência ou imperícia, né? O condomínio não tomando as atitudes devidas, ele vai ser responsável. Agora, se ele tomou todas as atitudes, ele tem um bom zelador, um bom serviço de câmeras, ele tem um bom livro de registro, nada disso vai acontecer. Tanto quanto os furtos de veículos em garagem, que há muitos casos. Parece que não, mas há muitos casos. Principalmente dos novos prédios, que você tem que deixar a chave para manobrista, para o terceiro manobrar. Então tem muito caso também que o prédio não é responsável. Nas convenções atuais, há essa excludente de responsabilidade. Tem que estar colocado tem que estar na convenção do condomínio. Né? A maioria está, acho que 99% diz sobre a não responsabilidade do condomínio, e sim do condômino em fechar seu carro, guardar seu carro, né? Tivemos um caso grande no escritório, realmente foi até o tribunal, e o carro foi furtado por um vizinho, e o condomínio ganhou a ação, realmente o juiz julgou que foi negligente o vizinho de deixar a chave no contato para a manobra do outro, por incrível que pareça, mas foi o furto dentro do prédio. Então, tudo isso é muito importante a gente saber. A negligência, né, foi atuante nesse caso. O Mauro também perguntou, roubos dentro do condomínio. Também podemos ir por esse lado, porque o condomínio ele tem que ter toda a sua grade de segurança, equipamentos, vigia, porque você contribui para isso, você paga mensalmente o condomínio para ter essa segurança, esse bem-estar. Então, se o condomínio negligenciou a parte de segurança, ele vai ser responsável também, tá? Acidentes com crianças no playground. Bom, então, quanto a crianças também, a gente também pode ir por esse caminho. Há decisões de indenizações por dano material e até moral, quando o equipamento ele não tem uma boa manutenção. Então, equipamento, balanço quebrado... A criança se acidentou porque quebrou o balanço, por exemplo. Porque quebrou o balanço é um exemplo clássico. Tinha então, um tempo para fazer a manutenção e não foi feito. Tem, o condomínio tem um contrato de manutenção mensal. Então, ele é obrigado a fazer aquela manutenção. Ocorrendo fato contrário, lógico que ele vai ser responsabilizado, tá? Estética do hall. E esse último tema em relação à estética do hall. A estética ela é um tema muito falado hoje em dia, porque ele é uma alteração de fachada, né? O que a gente fala em fachada. Hoje a gente vê muitas sacadas fechadas com vidro nos prédios novos. Então, tudo isso depende de uma assembleia. Mas isso não é do hall de entrada, que ele está falando, eu acho que é na entrada do apartamento, não para fora. Mas é considerado como fachada também é interna fachada dos corredores. Só que essa fachada é diferente. Juridicamente falando, é uma fachada interna que você pode combinar com o seu vizinho e alterá-la. Ou se você tiver a fachada única, se for único acesso, aí você pode fazer o que você quiser. Mais ou menos, porque ainda é área comum, não é? É área comum, mas se ela tem o elevador e é só a sua porta, é área comum, mas a sua área não vai causar problema. Não, exato. Mas se você tiver mais de 1, 2, 3 apartamentos, você tem que fazer, além disso, fazer um documento, todos assinarem
porque você vendendo na unidade, o próximo condômino vai saber que você fez essa alteração, então você vai ter esse documento como posse para provar essa alteração. É muito comum essa Esse documento em poder da administração. Sempre da administração. Assinado por todos os condôminos, os vizinhos, né? E aí vocês vão combinar e até ratear a despesa para arcar com a reforma, né? Troca de porta, piso. Não, e aí a despesa não é do condomínio, é dos nada do condomínio, sempre que... dos condôminos vizinhos. Perfeito. Próximo tema. Pela primeira vez, desde 2014, o investidor brasileiro é maioria na Bolsa de Valores de São Paulo, somando 52% contra 48% naquela época, né, em 2014. A expectativa é que esse movimento se mantenha distante ou diante da crescente demanda interna. Os estrangeiros, por sua vez, pegaram o caminho inverso e retiraram cerca de 40 bilhões de reais da Bolsa Paulista em 2019, contrariando as previsões de que, após a reforma da Previdência, haveria uma enxurrada de dinheiro para o país. Curiati, vou pegar 2 pontos aqui. Aliás, isso é bom ou isso é ruim? Por um lado, temos aqui o nosso investidor local, que aí com a baixa dos juros está procurando um mercado mais de risco, então ele está tomando risco. Muitos que não tinham esse caminho. Por outro lado, o estrangeiro que tirou o dinheiro porque, pelo que parece, né, não confiaram muito nas questões econômicas brasileiras, ou seja, após a reforma do país, acharam que, a reforma da Previdência do país, né, acharam que haveria uma enxurrada de dinheiro e não foi o que aconteceu. Então temos o local e temos o estrangeiro que foi embora. Outro dia eu assisti, você já explicou boa parte, né, Mauro? Mas eu assisti uma fala do Paulo Guedes, ele dizendo que ele comparava, não sei se foi no Roda Viva, onde é que foi, o Brasil a uma baleia que tinha sido arpoada várias vezes. E que ela afundou, né? Estava com 50 arpões nela e tal, e que ele tirava 1 arpão, 2 arpões e tal, ela subia um pouquinho, mais outro arpão, e que é 1 arpão de cada vez que ele tem que retirar, que ele nunca esperou, nunca prometeu, nem nunca falou que ia ter um milagre, simplesmente com a aprovação de um dos projetos, lógico, basilar, que era a reforma da Previdência, mas que ele esperava que ao longo disso, na vida particular, eu tenho visto muita sondagem de investidores, de empreendimento, a construção civil, que aliás, parabéns, Mário Covas, porque é o setor da economia mais democrático que existe, a construção civil, você pega desde a mão de obra menos qualificada, que é o servente, às vezes o faxineiro, até o mega doutor, professor, engenheiro, especialista em fundação. Então é um ramo que precisa realmente ser incentivado cada vez mais. E aqui teve um crescimento na construção civil notável já no ano passado, você teve crescimento em outros fatores. A Bolsa de Valores é um jogo diferente, né? Ele é compra e venda de papéis. Uma vez eu brinquei de Bolsa de Valores, só perdi dinheiro. Falei, puta, Auruxa, né? Onde está o Jorge Soros? Tá o Arlênio e tal. Trouxa do caramba. Tomei um pau. Os caras tiraram o dinheiro na Bolsa na hora certa, não achei que ia valorizar, a Bolsa foi para 21 mil pontos há poucos anos atrás e tal, hoje está 100 e pouco, ninguém nem lembra mais disso. Mas é um fator positivo, se você vê um lado. Os brasileiros têm entrado assumindo risco, os juros muito baixos, e ainda não há uma segurança jurídica. E não vai vir essa segurança, e talvez não venha enxurrada, mas vai entrar a partir do que o Rodrigo Maia falou, que é o ponto primordial desse governo, que é a reforma tributária. Você ter uma desburocratização, uma transparência tributária maior, aí sim, junto com a reforma da Previdência, uma nova postura de governo, né, que agora está diminuindo um pouco a fala de costumes pessoais e tal, e está indo para o lado econômico mais focado na figura do Paulo Guedes mesmo, eu acho que aí sim entra mais dinheiro. E Bolsa, eu não entendo essa história de Bolsa representa. Você vê, caiu a Bolsa. Ontem, a imprensa publicando, a Bolsa de Xangai caiu 6%, 8%. Parecia que ia quebrar o mundo por causa do vírus. Hoje subiu tudo de novo. Lá subiu, aqui está subindo. Sabe por quê? Porque vai vender vacina, porque vende construção civil, porque vende produção. Doença dá dinheiro. Né? Agora, reforma me permita falar sobre isso aqui. Eu acho que são 2 movimentos aqui. O movimento interno é interessante dos brasileiros porque está procurando uma outra forma de rendimento. Os juros caíram, é o que você falou. Os juros caíram e estão procurando uma outra forma mais volátil, mas que possa dar um rendimento melhor. Então, isso é um fato positivo, porque, na verdade,
ao fazer isso, eles estão O injetando... brasileiro médio precisa aprender ainda a lidar com isso, Sim, porque nunca sim. tomou risco. Sim, Né? mas com isso você está injetando dinheiro nas empresas para elas poderem para poderem fazer as suas atividades e, portanto, aquece a economia. É muito bom. Agora, eu acho que o fato do estrangeiro ter saído não tem a ver com não acreditar no país. Não é isso. Não é um reflexo da reforma da Previdência. Eu acho que é um problema de uma crise econômica mundial. As pessoas procuram, houve problemas nos últimos tempos econômicos em outros países do mundo, e é natural que você faça isso. Eu penso que, se você tiver uma estabilidade econômica mundial, esse dinheiro volta para cá, todinho. Volta para cá, porque aqui ainda é um país que dá oportunidade para os caras ganharem dinheiro em cima de uma especulação como essa. Aqui o país tem muito para crescer, e vai crescer. Não tenho dúvida que vai crescer. Já está crescendo. A atividade econômica já está melhor. Então, é claro, já cresceu muito no passado, espero que algum dia ele volte a crescer tanto quanto cresceu, espero que a gente não tenha uma outra recaída, mas se a gente continuar nessa toada, é natural que venham outros interessados, investidores interessados para cá, porque passa a ser um mercado interessante. É isso. Doutor Wagner, pergunta do nosso público. A Luciana da Penha quer saber quais são os efetivos direitos de quem se submete ao Enem. Olha, o que aconteceu aí, pessoas que, eu não sei, porque fizeram uma correção na prova, fizeram tudo isso, pode até, se tiver um caso aí bem sólido, dá para entrar na justiça, para reclamar, porque pessoas que reclamam... Você fala caso sólido, alguém que foi lesado, e de repente foi surpreendido com uma nota baixa. Agora, se tiver provas sólidas, tudo, pode ir na justiça, porque na justiça, tudo que se alega, quem alegou tem que provar. Entende? Há possibilidade, sim, de entrar na justiça, de reclamar. Eu acho que a reclamação, às vezes a pessoa não tem êxito, mas também mostra o desconforto, mostra também para as pessoas que são nossos administradores, que tenha mais atenção para aquilo, para que não aconteça mais, porque realmente o Enem deixou, coitado desses estudantes, né, que ficaram nessa situação, como que eles passaram, entende? Então, nós precisamos melhorar. Eu sei, eu quero que o Bolsonaro, que o ministro da Educação faça um bom governo, que eles façam um bom governo, que todos os brasileiros desejam isso, mas eles também não podem ficar tomando escorregão toda hora e não corrigem, porque errando que a gente aprende, né? E quando a imprensa fala dos erros, ela está mostrando um erro que tem que ser corrigido. Não tem que falar a imprensa é isso, a imprensa é aquilo. Não, vamos acolher, vamos corrigir, né? Então, realmente, eu acho que se tiver condições, pelo menos umas condições mínimas, tem que reclamar, tem que entrar na justiça, tem que fazer tudo. Até porque, para alertar os nossos governantes. Porque o Brasil, ele cresce, se ninguém estiver administrando, ele cresce sozinho. Doutor Rodrigo, o Carlos de Santo André pergunta qual é o prazo de garantia da construção de um condomínio. Prazo de garantia de um prédio, na verdade, um condomínio, né, em relação à obra, problemas estruturais? Bom, então, esse tema é muito falado, principalmente na nossa área imobiliária. As construtoras, elas entregam os prédios com muitos problemas, construtoras de grande nome, e eles entregam com um manual, tá? Esse manual, as garantias, a princípio, são de 5 anos, só que elas variam de acordo com o material construído. Nós temos a parte de tubulações, elétrica, então, a gente tem, em cada manual do condomínio, a gente tem uma planilha especificando os prazos de garantia de cada item. Então, é o Carlos, né? O Carlos teria que colher esse material com a administradora ou com o condomínio, para ele verificar o que está afligindo ele, o que ele precisaria ser reparado, para saber qual o prazo de garantia exato. E, em tese, são 5 anos, tá? Os vícios construtivos
do condomínio, da construção. Estrutura não são 20 anos? Então, depende da estrutura, porque a gente tem vícios ocultos, que aí a gente enquadra nos 20 anos, tá? Porque são vícios que você não consegue visualizar. Exemplo de vícios ocultos. Por exemplo, uma fachada de pastilhas, tá? Aquele material antes da pastilha, aquele material que veda, ele está lá internamente, ele só vai acabar descolando daqui 10, 15, 18 anos, né? Isso a gente não tem como saber se vai acontecer daqui 1 ou 2 anos. Então, é um vício oculto, tá? Aí a gente recorre ao judiciário com um laudo pericial e o perito vai me falar se aquele vício, se aquela pastilha, se aquele rejunte tinha aquele prazo exato do manual de garantia, tá? Então, a gente tem um manual que vai especificar cada item e cada garantia da construção. Vereador Covas. Protegido pelo Código de Defesa do Consumidor, né? Também. Vereador Covas, o Marcos de Pinheiros diz: como é possível que há vários anos o tráfico na Cracolândia arrecada cerca de 9 milhões de reais por mês sem que o poder público impeça isso? Não é verdade que o poder público impeça. Ele não conseguiu impedir com sucesso, mas tem se tentado várias ações já há muito tempo. Desde internação compulsória, desde vários programas de assistência aos viciados, mas mais do que isso, ações da polícia. Já foi pior, pode acreditar que foi pior. Havia uma área ali na Cracolândia onde você não entrava nem com carro para fazer a limpeza da rua, nem para retirar o lixo, nem qualquer corpo estranho era agredido. Hoje não é assim, você consegue, o poder público já consegue entrar ali, mas você ainda tem uma quantidade de pessoas, porque no fundo é o seguinte, estamos falando de Cracolândia, não estamos falando de morador de rua, nós estamos falando de viciados em drogas, eles estão próximos de onde está a droga. Então, se você não tiver uma ação efetiva policial para evitar que a droga seja comercializada, você não tiver ação dessa inteligência para impedir isso, porque o pequeno comércio ele vai acabar existindo. Uma resolução para um problema social, ela é sempre muito mais difícil quando este problema é decorrente de um caso de polícia. É porque você tem que ter ações integradas também. A polícia tem uma visão de combate ao crime. O poder público, a prefeitura, ela tem a ver com a população, ela tem que responder pela cidade, pela população que serve a cidade e aqueles viciados que estão lá e que merecem uma atenção também. Quer dizer, você tem gente de todo tipo lá, né? Você tem gente que a origem é uma origem familiar boa, gente que posse e tudo, mas que a vida empurrou ele para lá, sei lá, né? Então, não é fácil você fazer isso. E você tem as instituições todas de vigilância, a imprensa, o Ministério Público, direitos humanos, etc., que também estabelecem limites que o poder público às vezes não consegue avançar mais. Essa coisa da internação compulsória, por exemplo, foi um grande dilema, aí, uma grande polêmica, porque achava que aquilo, ele tinha o direito de escolha dele. E me parece que, no final, o resultado é pior do que se ele... do que você manter isso, não é? Última pergunta, para finalizar, Curiati, o Jaime do Jardim Bonfilholi. Por que quando o presidente Bolsonaro elogia ditadores e torturadores, o ministro Moro não se manifesta? Eu não sei se é função do ministro da Justiça, Moro. Eu acho que um dos erros do presidente Jair Bolsonaro é remeter a qualquer elogio a algo que lembre a tortura. Eu acho que isso não é elogiável sob qualquer aspecto. Mesmo que seja o inimigo, um nazista, tenha sido torturado. Que não foi o caso, inclusive. Mas isso não é... Eu acho que não é digno nem da pessoa do Jair Bolsonaro, que é um homem de respeito, né, de serviço prestado à pátria. Eu acho que isso é uma da grande besteira que o presidente falou, e não é função do ministro da Justiça. O ministro da Justiça é parte da equipe, ele tem que ir de acordo, e não dá para acertar todas também, né? Curiati, sua despedida, seus canais. Muito obrigado mais uma vez, Fausto Camunhas, Inês Salvato, a você, Mauro Friesman, um prazer estar com vocês aqui no programa mais democrático do Rádio Brasileiro, meus colegas advogados, e a você, em especial, ao meu amigo vereador Mário Covas. Doutor Rodrigo, sua despedida, seus canais.
Bom, Mauro, também gostaria de agradecer aqui pela presença, né? Todos os colegas de profissão, principalmente, e quem tiver interesse, lógico, para acessar nosso site, né, do nosso escritório, que é o santos-e-gutierrez-advogados.com.br. Bom, obrigado. Doutor Wagner, sua despedida, seus canais. Mauro, eu quero agradecer mais uma vez por estar aqui e agradecer também o vereador Mário Covas, o advogado Rodrigo César, o Salim Curiati, que conheci o pai e fui muito amigo dele. Ah, que bom, lá do bom da família. Entende? É uma coisa do Covas. Não, que ele tem pai para se orgulhar, o senhor falou uma coisa. Saúde. O senhor falou uma coisa, porque o partido não sei o que, não. O Maluf teve seus erros, teve tudo, mas ele não errou tanto como o PT errou. Porque ele fez muita coisa, nós não andaríamos em São Paulo hoje se ele não fizesse essas obras. Então, não podemos também rebentar com o partido que se representa, porque também fez coisas ruins, mas teve as coisas boas também, que tem que sopesar, né? Entende? Mas também agradeço a todos, principalmente os nossos ouvintes, e muito obrigado por estar aqui hoje. Vereador Mário Covas Neto. Agradecer a Zenilda, que sempre é muito gentil aqui, faz o contato com a gente. O Fausto Camunha, que ainda não apareceu, mas acho que daqui a pouco ele vai aparecer por aqui. A você, Mauro, e aos colegas que participaram aqui, obrigado pela oportunidade. É sempre um prazer, eu digo, de vir aqui, porque é o jeito da gente se comunicar com a população. Então, prazer, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado pela presença de todos, em nome de toda a equipe do programa Gente que Fala, vereador Mário Covas Neto, advogado Rodrigo César Gutierrez, o advogado Antônio Salim Curiati Júnior e o advogado Dr. Wagner da Costa. Na mesa de som, Fabiano Souza, na gerência técnica da Rádio Trianon, Sérgio Souza, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Schiavon, diretora de produção Zenilda Salvato, a direção-geral do programa do jornalista Fausto Camunha, do outro lado do programa Gente que Fala, você, ouvinte, a razão da nossa presença aqui. Fique agora com o programa Integrando, apresentado pela Roseli Camas. Tchau, obrigado, até amanhã.